Olá pessoal, nós vamos falar sobre o Dia dos Finados, um dia que é um feriado nacional em nosso país e uma celebração de característica cristã católica. Este feriado, essa característica do Dia dos Mortos, Dia dos Finados, ela é também cultuada, praticada em outros países. Cada país tem a sua expressão cultural diferente. O México, por exemplo, celebra esse dia como um dia de festa, né, pelos mortos. Como esse dia foi criado? Ele foi criado lá no século X por um padre, hoje chamado de Santo Odilon, na França, que ele acreditou nesta prática de rezar-se pelos mortos, de pedir perdão pelos mortos, de ter a prática de ir aos cemitérios, de acender velas e flores, que era uma prática até antes disso praticada pelos celtas, segundo os historiadores. E lá no século XII, XIII, ou seja, 200, 300 anos depois da prática deste padre, nessa comunidade específica que virou cultural naquela cidade e na França, os padres oficializaram como sendo o Dia das Almas, mais tarde chamado Dia dos Mortos e hoje Dia dos Finados. No Brasil, é uma prática comum, é um feriado onde se para tudo, é uma prática comum onde os cristãos católicos brasileiros, que hoje ainda são quase 70% dos brasileiros, saem de suas casas, dão limpeza, manutenção nos túmulos, decoram com flores, fotos, né, muitas velas, fazem missas em prol dos mortos. O que a doutrina cristã católica coloca como base nisso? Acredita-se, então, os católicos acreditam no purgatório, que é um estado intermediário, quando a pessoa morre até ela entrar no céu, e esse estágio intermediário é onde a pessoa recebe a restauração divina, o perdão divino, a graça divina. E os vivos têm o poder de rezar e acender as velas para que Deus conceda perdão e misericórdia sobre essas pessoas que morreram e estão nesse estágio intermediário, o estágio do purgatório. Então, por isso, eles vão até o cemitério, acendem velas, fazem missas, né? Isso tudo é baseado em um livro chamado Segundo Macabeus, que diz que é bom para o religioso fazer ofertas expiatórias para a pessoa que morreu, para que ela receba perdão sobre as suas faltas. O cristão protestante, desde a Reforma Protestante há 503 anos atrás, já desconsiderou alguns livros. E o livro de Macabeus foi desconsiderado como inspirado, né? Ele foi considerado um livro apócrifo. Então, a partir disso, os cristãos protestantes acreditam que não há base, protestantes que são chamados de evangélicos também, tá? Que não há base sustentável e confiante, porque para o cristão protestante, a salvação da pessoa é unicamente pela fé em Cristo Jesus, o único Salvador, e pela graça. E essa pessoa tem que declarar. Isso eles se baseiam no livro de Hebreus 7, Atos 4, 1 João 1, né? E após a morte, a pessoa não tem purgatório para os protestantes, para os evangélicos. A pessoa morreu, acabou, né? Agora ela vai direto para o juízo com Deus, ser julgada enquanto ela está em vida, então o perdão pelos pecados deveria ser pedido enquanto ela está em vida. E que não tem como essa pessoa que morreu se comunicar com a pessoa que está viva. Os cristãos protestantes não acreditam nessa comunicação entre mortos e vivos. Assim, baseados em Lucas capítulo 16, onde Jesus fala da parábola de Lázaro, né? Então, para o cristão protestante não faz sentido ir a um cemitério para rezar, acender velas por alguém que já morreu, porque deveria ser feito isso em vida, né? Então essas são as diferenças doutrinárias, culturais, históricas entre o cristianismo católico e o cristianismo protestante, né? No Dia dos Finados. Agora, eu, Fagner, concordo, acho respeitoso todas as religiões, respeito a tradição cristã católica, né, enquanto historiador, acho muito bonito a preocupação com os mortos, em pedir o perdão, a preocupação que eles têm no Dia de Finados em lavar os túmulos, decorar, reformar, né, cuidar daquilo ali em um dia, né, e eu acredito sim na salvação unicamente mediante a fé, por Cristo Jesus, pela graça, né? Acredito que não exista poder para falar, sim, entre os vivos e os mortos. Mas eu acredito que as pessoas precisam ser cuidadas, respeitadas, e nós precisamos orar pelas pessoas enquanto elas estão aqui conosco em vida, né? Muitas das vezes a gente vê as pessoas dando mais valor depois que a pessoa morreu e esquecendo, perdendo o tempo que nós temos aqui em vida, que nós deveríamos orar pelas pessoas, nós deveríamos liberar o perdão, pedir o perdão, zelar, cuidar dessas pessoas que estão aqui. Mas também não vejo nenhum problema em você ser cristão protestante, evangélico ou cristão inclusivo, né?
ou de outra religião, você ir no cemitério para visitar o túmulo de alguém que morreu, né, de um parente seu, de um ente, você cuidar deste túmulo. Há dados históricos em pesquisas hoje que os túmulos dos cristãos protestantes evangélicos são os mais descuidados, que deterioram ali dentro do cemitério e fazem aquele que é um patrimônio histórico também para a sociedade, o cemitério onde reserva a história de uma cidade, de uma humanidade. E eles são esquecidos ali por tradições religiosas que não acreditam no contato com os mortos ou nessa reza. Bom, é um patrimônio, está lavrado no nome de alguém, como um terreno, um lote que pertence a alguém, a uma família. E ele precisa ser cuidado, restaurado, dado manutenção, por que não decorado? Ali está a memória, o símbolo do fim da vida de alguém que foi importante para você. Então, eu não vejo problema em visitar um cemitério, seja no dia 2 ou seja em outro dia. O que muda é o objetivo que você vai. Você vai ali para rezar, pedir perdão por alguém que morreu, você está concordando com a tradição da Igreja Cristã Católica, que acredita assim, conforme o livro de 2 Macabeus e conforme a tradição oficializada pelos papas no século 12 e 13. Se você vai ali apenas porque é a memória de alguém que você gosta, para dar uma manutenção naquele túmulo, né, e ter uma recordação, mas você não está ali para rezar por alguém que morreu, você pode estar concordando com o cristão protestante, né, o cristão evangélico, e na doutrina, mas também fazendo algo que é socialmente importante, zelar, preservar e cuidar de algo que é um patrimônio histórico da nossa humanidade. Fica aí a dica para vocês de história hoje. História e teologia, né?